Boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre a unidade 1 do livro 2, o Brasil no mapa do mundo. Iremos falar inicialmente sobre os continentes e os oceanos. Sabemos que a Terra ela é o terceiro planeta do Sistema Solar a contar pelo Sol. Nela, nós encontramos água em estado líquido e grande variedade de seres vivos. Nosso planeta ele tem um único satélite natural, que é a Lua. Por meio de análise em decorrência de muitos estudos, chegou-se à conclusão de que a superfície do planeta ela apresenta uma área de 510,3 milhões de quilômetros quadrados. E sua forma ela apresenta polos levemente achatados, ou seja, a Terra ela tem um formato de uma geóide. E o que é uma geóide? É uma forma de representação física da Terra e essas cores fortes elas vão indicar as diferentes intensidades da ação da gravidade. Então, como vocês podem observar, essa geóide ela não é perfeita, ela vai ter esses achatamentos. E por isso, a União Astronômica Internacional, UAI, ela diz que esse achatamento é quase imperceptível, só que existe. Na superfície terrestre, existem áreas continentais, que são também chamadas de terras imersas. E essas áreas elas vão ser cobertas por mares e oceanos. Ao todo, são 6 continentes do planeta: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. As terras imersas elas vão ocupar uma área de 149,74 milhões de quilômetros quadrados. Já os mares e oceanos somam 360,56 milhões de quilômetros quadrados. No livro de vocês, na página 349, tem falando sobre a divisão dos continentes e oceanos e tem falando também em números, a área de quilômetro quadrado e o percentual da superfície terrestre. E é importante falar sobre cada um desses continentes que foram divididos. Inicialmente, vamos falar sobre a Ásia. A Ásia ela é o maior continente do planeta. Nele estão localizados extremos em relação às altitudes em terras imersas. Na cordilheira do Himalaia, por exemplo, está o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, o ponto mais alto da Terra. Essa imagem que está demonstrando no slide que vocês podem estar observando e pesquisando também algumas curiosidades sobre o mesmo. Já no Oriente Médio vai estar localizado o Mar Morto, que é um lago de água salgada a 400 metros abaixo do nível do mar, considerado a maior depressão absoluta do mundo. Ele é chamado assim porque, devido à grande quantidade de sal, é impossível se ter vida nesse mar. E por isso ele é chamado de Mar Morto, porque não tem como ninguém sobreviver nele, nenhuma espécie animal não consegue sobreviver. E o continente asiático ele tem um total de 45 países, alguns com grande extensão territorial, como China, Índia e Rússia. Eles apresentam também os países mais populados do planeta, como é o caso da China e da Índia. A população deles é superior a 1 bilhão de habitantes. Já a América ela vai ser considerada o segundo maior continente do mundo. Ela tem áreas de grandes altitudes, como a Cordilheira dos Andes, no qual se localiza o Monte Aconcagua, que é o ponto mais alto das Américas e o mais alto fora do continente asiático. A América ela tem 35 países que pode ser dividida geograficamente em América do Norte, América do Sul e América Central. Já a África, ela vai ter uma extensão territorial do continente africano de um pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Nele está localizado o maior deserto quente do mundo, que é o deserto do Saara. No leste do continente existe uma falha tectônica chamada de Vale do Rift, que está se separando da África, que daqui a milhões de anos, de acordo com os estudos, formará um novo continente. O continente africano ele tem 54 países e a maior quantidade de etnia em todo o planeta. O que significa etnia? É o grupo social diferenciado de outros por laços peculiares da cultura, religião, língua, comportamento e etc., que vão compartilhar origem e histórias comuns. E nesse
segundo estudos, esse número pode ser superior a 100, e ele vai ser marcado por índice considerável de pobreza, o que vai influenciar bastante o número de mortalidade, principalmente entre crianças. Já a Antártida é o quarto maior continente do mundo. Sua área é dividida entre vários países, por meio do Tratado da Antártida, que proíbe a ocupação do continente e permite somente a realização de pesquisa e estudos científicos. Também é considerado o maior deserto do mundo e é coberto por gelo. Além disso, concentra grande parte da água doce do planeta. O continente europeu ele vai ter uma extensão territorial de mais de 10,4 milhões de quilômetros quadrados. Nele há importantes cadeias montanhosas, como os Alpes, os Pirineus e os Balcãs. E ele apresenta também grande área de planície, chamada planícies europeias, com considerável rede hidrográfica e solos férteis. A Europa, atualmente, ela tem um total de 50 países. Ela foi palco de dois maiores conflitos do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse continente se constituiu e se expandiu o sistema capitalista e seus valores econômicos, sociais, políticos e culturais. Na atualidade, é reconhecida pelo fato de a maioria dos seus países apresentar altos índices de qualidade de vida. Isso vocês também vão reforçar esse estudo no 9º ano, falando sobre os continentes. Em relação à Oceania, ela possui aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados. A Oceania é o menor continente em extensão territorial. É um continente insular e foi colonizado no fim do século XVIII. Vai ser formado por 16 países, entre eles a Austrália, Nova Zelândia e Tahiti. E a Austrália ela tem uma área de 7,74 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, corresponde quase 86% da área da Oceania. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.